Amém, queridos. Eu quero falar para você hoje, o tema da minha mensagem hoje é o Deus dos improváveis. Glória a Deus. Nós fomos ensinados desde criança que nós não podemos errar. Você tem que ser perfeito. Você não pode errar, porque se você errar, se você falhar, se você pecar, Deus não vai gostar mais de você. Se você errar, Deus não vai te abençoar. Somos ensinados assim, desde a infância: não faça isso, porque papai do céu não gosta, você não vai ser abençoado. E por essa razão, quando nós erramos, quando falhamos, crescemos, e erramos, quando nós falhamos, o primeiro pensamento que vem é: Deus me reprovou. O primeiro pensamento que vem é: Deus não vai me abençoar. Essas coisas são sentidas no espírito, a gente sente isso. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. A verdade é que quando você erra, quando você falha, Deus não afasta de você. Quando você erra, Deus não diz: pronto, já dei a sua chance, agora você errou, agora não tem mais saída, você falhou. Não, não é o nosso Deus, não é assim. O nosso Deus, quando você erra, Ele ainda tem um amor ainda maior por você. Romanos capítulo 5, não estou te autorizando a errar. Romanos capítulo 5 diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. A misericórdia de Deus diz: você pode ter errado, você pode ter falhado, mas você ainda é meu filho. A misericórdia de Deus diz: você pode ter falhado, mas ainda eu te amo. Queridos, eu descobri isso, eu tenho tido revelação no meu coração, no meu espírito. Eu sei disso, de que quando nós erramos, nós não precisamos ser perfeitos, porque nós falhamos. Então eu não tenho que ser perfeito, onde nunca temos dúvidas, onde nunca falhamos, onde nunca cometemos erro. É claro que nós vamos ser o nosso melhor para honrar a Deus, mas eu não posso. Eu entendi isso, que eu descobri que eu não preciso ser perfeito, não tenho que ser perfeito. Mas o que eu estou dizendo, que tudo bem se você errar, tudo bem se você não for perfeito, porque Deus ama os imperfeitos. Lembra de Pedro? Pedro é um testemunho muito poderoso, muito lindo na palavra de Deus. Jesus disse a Pedro, ele chama Pedro e fala para Pedro, Jesus sabia que Pedro negaria, ele sabia, e mesmo assim ele ainda o escolheu. O Senhor sabia e sabe de todos os erros que cometeríamos, de todas as falhas que nós teríamos. Jesus sabia, o Senhor sabia que nós íamos falhar, que nós íamos errar, mas as boas novas Ele ainda assim escolheu você. Você está aqui porque Ele escolheu você. Ele ainda diz: esse é meu filho amado, e Ele vai cumprir o seu destino, a qual eu o preparei. Aí você diz: por quê? Mas por que isso? Por que Deus ainda me escolhe? Porque o amor de Deus não é baseado no nosso desempenho. O amor de Deus não é baseado naquilo que eu faço. O amor de Deus é baseado no nosso relacionamento com Ele. Então, um pouco antes de Jesus ser crucificado, Ele chama o discípulo Pedro e diz para ele: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Antes que o galo cantar, você me negará 3 vezes. Ele fala: que é isso, Senhor? Eu sou seu discípulo mais fiel, eu não vou fazer isso nunca, eu vou com o Senhor até o fim. Aconteça o que acontecer, eu estarei com o Senhor até o fim. Naquela mesma noite, o Senhor Jesus é preso, e Pedro assiste tudo, vê tudo acontecendo, e ele começa a assistir toda essa situação de longe. Ele começa a observar tudo de longe. De repente, a Bíblia diz que uma criada chegou e falou assim: ei, esse sujeito estava com Jesus, ele é um dos seus seguidores, ele é um dos seus discípulos. Pedro diz: que isso, garota, você está enganada, não sou eu, você está enganada. Nega a primeira vez, depois ele nega uma segunda vez. Na terceira vez, a criada aproxima-se dele com os soldados e diz: eu tenho certeza, você é um deles, eu vi você com eles, até o jeito de você falar é igual deles. Esse homem estava com Deus, estava com Jesus.
estava com ele, é um dos seus seguidores. Dessa vez, a Bíblia diz que Pedro ficou irado. E dessa vez ele começou a praguejar e a jurar: olha, eu não estava, de onde você está tirando isso? Isso não é verdade, isso é mentira, de onde você está tirando isso? Isso não é verdade, eu nunca vi esse homem. E bem nessa hora, o galo cantou. Naquela hora, a Bíblia diz que eles levavam Jesus de um ambiente para outro. E ao passar por uma janela, ele olha e vê Pedro. E os olhos dele se cruzam. Ele olha para os olhos de Pedro. Pedro olha. Você pode imaginar como Pedro se sentiu naquela hora, quando Jesus olha nos olhos de Pedro. Porque quando Jesus mais precisava dele, no momento crucial, no momento mais difícil, olha, se Jesus algum momento ele precisou de um amigo, esse momento era agora, foi agora. Mas Pedro não o fez. Pedro não ficou do lado dele. E as escrituras dizem que Pedro chorou amargamente. Não foi só choro, chorou amargamente. Ele sentiu o pior de todos os discípulos, o pior de todos os homens. Eu o traí, eu falhei com o mestre, eu falhei com o Senhor. Pouco tempo depois, Jesus é crucificado. Pedro nunca teve a chance de dizer para o Senhor: eu falhei, eu errei, eu fui covarde, Senhor, me perdoe, porque eu falhei. Ele teve que carregar essa culpa, o peso de ter traído o amigo, o Messias, a quem ele amava. Todos nós falhamos, todos nós erramos, mas ninguém aqui errou o tanto que Pedro errou. Não foi tão grave quanto Pedro, porque eu creio que nenhum de nós negou o Senhor em momentos que ele mais precisava. Nenhum de nós fizemos isso. Com certeza, você pensa, eu penso, todos nós pensaríamos: Pedro está perdido, Pedro não vai mais alcançar o seu destino, o Senhor não vai querer saber nada mais com Pedro, o Senhor não quer mais nada com ele o traiu, no momento que ele mais precisava. Mas isso não é verdade. Quando você comete um erro, quando você falha, Deus não se afasta de você, Ele não abandona você, Ele não te ama menos. Ele, na verdade, vem atrás de você. Ele busca você. Eles crucificaram Jesus na sexta-feira. No domingo pela manhã, Maria vai ao sepulcro para ver o corpo de Jesus. Quando ela chega, ela percebeu que a pedra estava removida. E um anjo aparece para ela. E ela pergunta: cadê Jesus? O anjo diz: ele não está aqui mais, ele ressuscitou. Agora, vá e diga aos discípulos. Mas não parou aí. O anjo disse: diga aos discípulos e diga também a Pedro que eu não fiquei morto, que ele não está morto, que ele ressuscitou, ele está vivo. Queridos, de todas as pessoas do planeta, do mundo, que Jesus poderia mencionar nesse momento histórico da vida de Cristo, da história do evangelismo, da história do evangelho, do cristianismo, a menos provável era Pedro. Porque ele foi quem traiu, ele foi quem abandonou, ele foi quem deixou. Mas foi ele que foi mencionado pelo Senhor. Diga a Pedro. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Pedro, eu sei que você falhou, mas eu quero te dizer que eu não estou decepcionado com você. Eu te amo. Eu não pense que eu não quero nada com você, pelo contrário, eu te amo. Pedro, esse não sou eu, esse que você está pensando não sou eu, porque eu sou o Deus da outra chance. Quando você cai, quando você falha, o Senhor está dizendo: eu venho atrás de você, eu corro atrás de você. O Senhor está dizendo a todas as pessoas, com esse texto, com essa palavra, todas as pessoas que caem,
O Senhor está dizendo a todas as pessoas que falham, para todas as pessoas que erram: eu não estou apenas vivo, mas eu ainda te amo. Eu não sou apenas vivo, mas ainda acredito em você. Se você não permitir que a culpa, que a condenação pare você, impeça você, se você seguir em frente, eu garanto, eu vou te levar ao seu destino. Agora, é claro que você precisa fazer a sua parte e receber a misericórdia de Deus. Temos que entender isso, nós temos que aprender a receber a misericórdia de Deus. Porque se Pedro tivesse aceitado a condenação, aquilo que o inimigo falava ao ouvido dele, se ele tivesse aceitado as acusações e ficasse parado ali, ele nunca teria rompido, ele nunca teria sido Pedro das Escrituras. Mas eu posso até imaginar quando ele ouviu Maria falando para ele: Pedro, o anjo disse especificamente, diga aos discípulos e a Pedro. Pedro disse: Maria, ele falou isso mesmo? Ele disse assim, realmente ele me chamou pelo nome? Ela disse: sim, ele disse e a Pedro. Eu fico imaginando Pedro naquele momento decepcionante da vida dele, sentindo acusado, o menor de todos, o pior de todos, sofrendo amargamente. Com certeza algo acendeu dentro dele, algo incendiou dentro dele. Ele abandonou a culpa, ele rejeitou toda a autopiedade e ele disse: eu posso ter estragado o meu passado, mas eu não vou estragar o meu futuro. Eu vou alcançar aquilo que Deus destinou eu para alcançar, para que eu pudesse chegar. Você conhece a história. Pouco tempo depois, Pedro prega e 3.000 pessoas se convertem, conhecem o Senhor. O maior número de conversões na Bíblia, nas Escrituras, registrado nas Escrituras. Isso nunca teria acontecido se Pedro não tivesse entendido esse princípio, que eu queria que você entendesse também. Deus não nos abandona quando cometemos erros. Deus não cancela o nosso destino quando nós falhamos, quando nós erramos. Pode ser que nessa noite, no nosso meio, alguns de vocês possam estar tristes, possam estar abatidos, frustrados, porque não alcançaram os seus sonhos. Pode ser que alguns de vocês possam estar tristes porque você não está onde você sonhou, onde você pensou que deveria estar. Às vezes você fez escolhas erradas, atitudes erradas, e agora está cheio de culpa, cheio de condenação. E essa culpa, às vezes, pode estar impedindo você de receber o melhor de Deus. Está impedindo você de ser abençoado por Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa para você. Como naquele dia, naquele domingo de manhã, o anjo mandou falar: olha, diga aos discípulos e diga a Pedro. O Senhor também manda dizer hoje para você: diga aos Joãos, às Marias, aos Sérgios, aos Divinos, aos Marcelos, aos André, que eu os perdoei. Diga a eles que eu não estou retendo a bênção na vida deles. Diga a eles que eu os amo. Diga a todos, diga a eles que eu os amo. Diga a eles que eles ainda têm um futuro incrível pela frente. Diga a eles que eles têm uma vida abençoada, poderosa pela frente. Deus está chamando o seu nome hoje. Hoje, o Senhor te chama pelo nome. Ele está correndo em sua direção para te abençoar, como Ele fez com Pedro. Uma outra coisa muito interessante, impressionante. A palavra de Deus é o livro mais encantador, mais tremendo, mais lindo, mais poderoso. É tão lindo, todos precisam de ler a Bíblia. Uma das coisas mais impressionantes na Bíblia é que diz que, eu estou ruminando esse texto, que Deus falou comigo nisso, e já há alguns dias eu venho falando, mas não pode isso. Eu tive uma revelação nesse texto, algo assim que
chocou muito a minha vida. Porque a Bíblia diz assim, que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu posso até entender que Deus seja o Deus de Abraão, porque Abraão é o pai da fé. Eu também entendo quando Deus é o Deus de Isaac. Isaac foi extremamente obediente, foi um servo muito abençoado. Mas eu confesso que eu não consigo entender quando diz que Deus é o Deus de Jacó. Como assim? Jacó era um trapaceiro. Jacó enganava as pessoas. Jacó roubou a primogenitura do seu irmão, o direito de primogenitura. Enganou o pai, enganou o irmão. Depois vai para casa do tio, engana o tio. Ele era um cara que fazia tudo errado. Todas as coisas que Jacó fazia era errado. No entanto, a Bíblia diz que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Como assim? O que Deus está querendo dizer? O que Deus está querendo dizer? Ele está querendo dizer que Ele não é somente o Deus das pessoas perfeitas. Ele não é apenas o Deus das pessoas que nunca erram. Que Ele não é só o Deus das pessoas que nunca falham. Eu sou o Deus das pessoas que pecam. Eu sou o Deus dos pecadores. É isso que Ele está dizendo. Eu sou o Deus das pessoas que têm um passado difícil. Eu sou um Deus das pessoas que erraram, que falharam. Aleluia. Ele é o seu Deus, Ele é o meu Deus. Interessante que tempos depois, Jacó muda de vida, muda de caminho. E o próprio Deus muda o nome dele. De Jacó para Israel. E significava um novo começo, significava uma nova vida. Jacó não é mais Jacó. Eu prego todo encontro, eu falo da história de Jacó, que Deus muda o nome dele, de Jacó para Israel. Mudou a vida dele, um novo começo. E um novo nome significava isso, um novo começo, um recomeço. E aí, muda para Israel. Deus poderia colocar assim, o Deus que é conhecido como o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Aí eu acho que ficaria mais correto. Eu penso que ficaria mais certo isso, que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Mas não. Deus, de propósito, deixou como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus estava declarando para sempre que Ele não era só apenas o Deus das pessoas perfeitas. Eu sou o Deus também das pessoas imperfeitas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então você pode ter cometido muitos erros, pode ter cometido muitas falhas, pode ter feito tudo errado, todas as coisas erradas. Você pode ter vivido uma vida de engano, você pode ter vivido uma vida de droga, ou uma droga de vida. Você pode ter vivido uma vida de vícios, de coisas erradas, de mentira, de falsidade. Mas se você está aqui hoje, é porque, e você pode se alegrar. Você pode se alegrar porque o nosso Deus não é o Deus apenas de Abraão. É o Deus do Jacó. Ele é o Deus das pessoas que falham. E se Ele é o Deus do Jacó, Ele também é o seu Deus. Ele é o seu Deus. Diga glória a Deus. Eu entendo muito bem isso hoje. Eu tenho clareza nisso na minha vida com o Senhor. Eu fui criado assim, eu achei que eu nunca merecia a bênção. Eu não poderia ser abençoado com tantas coisas erradas na minha vida. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que não tem ninguém nessa igreja aqui que parece mais com Jacó do que eu. Porque eu fiz tantas coisas erradas. Eu fiz tantas coisas erradas que até o diabo duvida. Mas eu me alegrei muito no dia que o Senhor me encontrou. No dia que eu pude ouvir o Senhor. Que eu entendi que o Senhor poderia ser meu Deus. E me abençoar e mudar a minha vida. Aleluia que Ele é o Deus de Jacó. Aleluia que Ele é o Deus, é o seu Deus hoje. Mesmo que eu tenha falhado, mesmo que eu tenha errado, mesmo que eu tenha cometido muitos erros, Ele é o seu Deus. Ele é o Deus de Jacó. Diga glória a Deus.
nos evangelhos, no Evangelho de João, conta uma história muito interessante, a história de uma mulher que havia casado 5 vezes e que agora ela estava vivendo com um 6º homem que nem era o seu marido. Você pode imaginar como que essa mulher vivia? Uma mulher que teve 5 maridos e agora está vivendo com um que nem era marido. Com certeza ela se sentia a pior de todas as mulheres. Sem dúvida, ela se sentia a mais excluída. Tanto que ela se sentia excluída, que na hora de buscar água no poço, ela ia num horário que não tinha ninguém. Ela ia no horário mais quente do dia, para não ser vista, para não encontrar com as outras mulheres, porque ela se sentia excluída. Excluída. A mais excluída de todas. Uma mulher que viveu uma vida, pensa a vida dela, como que era? Era uma vida horrível. Ela se sentia derrotada, a mais derrotada de todas. Agora Jesus está indo para a Galileia, e ele então passa de propósito, saindo da Judéia para a Galileia, passa de propósito em Samaria, porque com a intenção de encontrar essa mulher excluída. Ela era excluída. Eu também me sentia assim, muitas vezes, excluído. Quando uma família, alguém via eu andando com alguém da família, falava, não anda com ele. Ele não presta. Ele vai te levar para as drogas. Senti muitas vezes assim, excluído, como essa mulher. E ela estava prestes a desistir. Ela já tinha desistido. E Jesus vai ao encontro dela para salvá-la. Para salvar essa mulher. Ela era conhecida como a mulher do poço. E foi interessante, abrindo um parênteses, o Senhor se revelou como Messias para essa mulher. Primeiro que todos, primeiro que os religiosos, os sacerdotes, ele se revela como Messias primeiro para ela, para essa mulher excluída, uma mulher que cometeu muitos erros, uma mulher derrotada pela vida, uma excluída, uma pessoa imperfeita. Mas esse encontro mudou a história dela. Esse encontro com Jesus no poço mudou a vida dela, transformou-a. Quantas pessoas estão assim como essa mulher aqui entre nós, sentindo-se excluído, às margens da vida, que falharam? Quantas pessoas estão lutando contra algo e não conseguem avançar? Falharam, erraram. Quantas pessoas entre nós estão debaixo de condenação? Quantas pessoas entre nós estão debaixo de culpa, de acusação, pensando que Deus não pode fazer nada por você, pensando que Deus está decepcionado com você? Não, como que Deus pode me abençoar? Tem muitos entre nós que não crê que o favor de Deus possa alcançar você. Isso não é verdade, queridos. A verdade é que você pode ter cometido muitos erros, cometido muitas falhas. Deus não está fugindo de você. Deus não está impedindo de abençoar você. Ele está correndo para você. Deus não te ama menos. Por favor, em nome de Jesus, não aceita culpa, condenação. Fique livre disso. Nosso Deus é o Deus de todas as chances. Ele é o Deus dos excluídos. Hoje é o seu dia, aleluia. A misericórdia de Deus é maior do que qualquer falha que você tenha cometido. A misericórdia de Deus é maior do que qualquer erro que você tenha cometido. Não importa o que você tenha feito.
e você não tem como mudar o seu passado. Não tem jeito de mudar o que passou. Já passou. Agora siga em frente. Vamos continuar em frente. Vamos romper, vamos crer. Em nome de Jesus, receba a misericórdia de Deus. Receba isso na sua vida. Sinta-se amado. Sinta-se perdoado. Pelo pior do que você viveu, pelo pior do que você passou. Está pago. Está resolvido. Você é um abençoado por Deus. Quando Tomé soube que Jesus havia ressuscitado, e que as pessoas teriam visto Jesus vivo, o Senhor vivo, Tomé disse: eu não acredito. Se eu não ver, se eu não tocar em suas feridas, se eu não tocar em suas mãos, do lado aonde ele foi ferido, eu não acredito. Como vocês podem acreditar nisso? Alguém que estava morto, agora ressuscitou? Eu não creio. Eu só acredito se eu tocar. Eles estavam numa sala, e de repente, Jesus atravessa as portas, sem abrir as portas, e manifesta no meio deles. Eu acho que eles quase caíram, quase que tiveram um colapso, quase que se desmaiaram, de susto. Mas o interessante que Jesus manifesta no meio deles, Jesus não foi lá em André e falou: André, vencemos, eu venci. Jesus não foi lá em João, o discípulo amado, e deu um abraço nele e falou: João, meu filho, meu discípulo amado. Não, Jesus caminhou direto para Tomé. Como assim? Ele passou por todas as pessoas que tinham fé, para ir direto à única pessoa que tinha duvidado. Mas o Senhor não disse para ele assim: Tomé, o que está de errado com você? Tomé, qual que é a sua? Eu andei com você, tivemos juntos durante esses 3 anos, eu falei que eu ia vir, que eu ia ressuscitar. O que está acontecendo de errado com você? O que você está pensando, Tomé? Não, ele não disse isso. Ele disse: eu sei que você não acredita, Tomé. Tomé, eu sei que você às vezes tem dúvida. Eu sei que você possa ter muitas perguntas. Tudo bem, Tomé. Eu entendo. Eu compreendo você. Por isso que eu vim em você pela primeira vez. O primeiro da sala. Agora sinta as minhas feridas. Sinta as minhas mãos. Veja como é o nosso Deus. Olha que Deus maravilhoso. Veja como é o nosso Deus quando você falha como Pedro, quando você é improvável como Jacó, quando você é excluído como essa mulher samaritana, quando você tem dúvida como Tomé, e fica pensando que Deus está longe, que Deus abandonou, que Deus afastou. É exatamente ao contrário. Deus veio primeiro aos que tinham dúvida, antes dos que tinham fé. Meu Deus do céu, olha o nosso Deus. Olha o nosso Deus. Olha quem é o Deus que você serve. Muitas vezes nós tentamos limitar a Deus. Somos, oh Deus, tenha misericórdia de nós. Nós às vezes queremos limitar a Deus, querendo dizer assim, para Deus quem salvar. Nós queremos dizer a Deus quem abençoar, quem Deus pode perdoar, quem Deus pode curar. Uma vez eu estava orando com umas pessoas, nós estávamos num retiro, num momento assim espiritual, e foi um irmão, apareceu um irmão tão difícil, tão incrédulo, tão difícil, e eu falei para Deus: Senhor, esse aí o Senhor não abençoa, esse aí não merece, não abençoa esse cara é incrédulo demais, Senhor, não faça isso, Pai, não abençoe esse homem. E foi o mais abençoado. O Espírito Santo pegou ele de jeito, ele falou em línguas, rolava no chão, ficou mais de 5 horas cheio do Espírito. Eu falei: não, Deus, como é que o Senhor fala um negócio desse? Esse cara não merece, ele não pode ser abençoado desse jeito.
Deus salva as pessoas mais improváveis. Ele mostra misericórdia quando achamos que Ele merece justiça. Ele às vezes ignora as pessoas com fé e vai até as pessoas que têm dúvida. Deus não age da maneira que nós agimos, como as pessoas julgam. Aleluia por isso. Eu fui esses dias num culto, acho que eu cheguei a falar isso aqui, não sei se eu falei isso aqui. Eu fui num culto de uma das igrejas nossas, e o culto começava às 7h30. Eu cheguei 7h. O pastor chegou 7:15. O outro pastor chegou 7:10. E o culto começava às 7h. O culto começou 8h. E a equipe de louvor não estava presente. Ele falou, vou começar sem a equipe de louvor. Eu falei assim, isso aqui hoje já morreu. Deus não vai abençoar esse lugar aqui. Olha que bagunça é essa. Mas acredita que a hora que eles começaram a cantar, que ele começou a pregar, tinha tanta unção naquele lugar. Eu falei, não, Deus não pode fazer isso. Senhor, não pode. O Senhor não pode abençoar esse lugar. Olha esse povo tudo desorganizado, tudo desarrumado. E o Senhor ainda traz unção para esse lugar. Deus não julga a maneira que nós julgamos. Interessante. Tomé duvidou uma única vez. Uma única vez. E ele ficou conhecido como o incrédulo Tomé. Talvez durou uma semana só. A dúvida dele, eu não acredito, só durou uma dúvida. Mas as pessoas o rotularam como o incrédulo Tomé. A boa notícia é que Deus não nos julga por um único ato, por um único erro. Ele é o Deus dos incrédulos. Nós o chamamos o incrédulo Tomé. Mas você sabe como que Deus o chama? Deus o chama de o crente Tomé. Deus o chama de o perdoado Tomé, o restaurado Tomé, o incrível Tomé. E é incrível mesmo, porque eu acho que você não sabe, mas Tomé foi quem evangelizou toda a Índia. Ele foi instrumento de Deus para alcançar a Índia. Agora, pode ser que você tenha lutado, ou até está lutando até hoje, contra o pecado. Você não consegue avançar, não consegue ser abençoado. Mas eu queria que você soubesse de uma coisa. Deus não está julgando você pelas suas falhas. Deus não vai julgar você pelos seus erros. Livre-se desse rótulo negativo. Talvez você tenha falhado. Às vezes falhou nos negócios. Fez o negócio errado. Tomou prejuízo. Teve que vender as coisas. E às vezes até agora ainda está cheio de dívida por uma atitude errada que você fez. Às vezes você tem errado no casamento. Oh Jesus. Às vezes você falhou no casamento e deu tudo errado. Alguns até já se separou. Alguns ainda estão vivendo um martírio no casamento. Tudo errado. Talvez você tenha feito algo que envergonha você. Meu Deus, o que é isso que eu fiz? Talvez tenha feito algo que não se orgulha disso. Mas eu queria dizer para você, em nome de Jesus, não deixe que essas coisas tornem a sua identidade. Não permita que isso seja a sua identidade em nome de Jesus. Pare de se ver como Tomé, o Tomé incrédulo. Pare de se ver como Tomé, o Tomé fracassado, o derrotado. Pare de se ver como o infiel, Tomé o viciado, Tomé o indisciplinado, Tomé o difícil. Não. Em nome de Jesus você precisa mudar isso. Em nome de Jesus vamos mudar isso. Comece a se ver como Tomé abençoado, o Tomé livre, o Tomé salvo, o Tomé bem-sucedido, aleluia. Sabe, nós temos um problema que às vezes nós misturamos muito o que fazemos com o que nós somos. E isso é uma coisa que Deus fala muito forte comigo.
Eu tento sempre desconstruir isso. O que você fez com o que você é. Você pode ter falhado, mas você não é um fracassado. Foi o que você fez, e não é o que você é. Você tem que separar isso. O que você faz com o que você é. Você é livre, você é restaurado, você é abençoado, você é perdoado. Então, por favor, agora, não fique pensando nos erros do passado. Meu Deus do céu, como que isso é forte. Sabe, não fica remoendo todos os erros do passado. Todas as coisas que você fez de errado que ficou para trás. Esses dias eu falei do ar-condicionado. Coloque na temperatura de Deus. Mas você também tem o controle da televisão, que você muda o canal quando você quer mudar de canal. Você muda. Então você precisa de mudar o canal da sua mente. Você precisa ter o controle para mudar as coisas que vêm na sua mente. Eu quero falar esses dias, eu estou preparando, eu quero falar sobre isso, mas não é o texto agora. Não vou pregar sobre isso hoje. Mas sobre as coisas que nós aceitamos às vezes, e que torna realidade de coisas que são inverdades. Mas você precisa mudar o canal da sua mente. Você nunca terá uma vida livre, você nunca terá uma vida abençoada, se ficar preso nas lembranças negativas do seu passado. Entenderam isso? Você nunca será abençoado, você nunca será livre, se você ficar preso nas lembranças, as coisas que ficam repetindo na sua vida, na sua mente, negativas do passado. Se você quiser repetir alguma coisa na sua mente, repita as suas vitórias, repita coisas boas, repita o tempo que você honrou a Deus, repita na sua memória os momentos que você ajudou alguém que estava necessitado e você foi um instrumento de Deus. Muda isso. Muda a sua mente para um nível maior, um nível abençoado. Muda o canal da sua mente aí. Conceitos, preconceitos. Muda. Uma jovem chamada Raquel Smith. Depois você pode entrar na internet e ver a história dela. É uma jovem muito abençoada. Ela foi para a África, fez um trabalho incrível na África. Um trabalho lindo, maravilhoso, com as crianças carentes, com as crianças necessitadas da África. Em 2007, Raquel Smith participou do concurso Universo. Uma moça linda, missionária. E durante a apresentação, tem um momento da Miss Universo que elas apresentam de vestido, né, de vestido de noite. E aquilo, cada etapa daquela é julgada, né? E a hora da apresentação dela, do vestido de noite, ela caiu, ela tropeçou e caiu. Bem na hora, no palco. Ela se levantou rápido, colocou um sorriso no rosto, mas a plateia não perdoou. Centenas, milhões de pessoas vendo pela TV no mundo inteiro. Ao vivo. Ela se levantou rápido, mas a plateia não perdoou. Houve zombaria, críticas. Ela foi muito humilhada. Várias risadas, vaias. Mas, apesar do tombo, ela ficou em 5º lugar. Ela ficou entre as 5, desculpa. Ficou entre as 5. A sua próxima apresentação, a sua próxima tarefa, era responder uma pergunta escolhida pelos juízes. Agora ela está novamente no palco onde ela caiu. De novo ali. Aí o juiz tira uma pergunta da cartola. E pergunta a ela: se você pudesse reviver qualquer momento da sua vida para fazer diferente, para você consertar, que momento seria esse? Qual que seria? Há 20 minutos antes, ela tropeçara
no palco, no momento talvez mais importante da sua vida. O que você diria? Qual o momento que você voltava, consertava? Qual que você diria? Pois ela não disse isso que você está pensando. Ela não falou do momento, ali, minutos antes, ela fora envergonhada. Foi uma situação assim muito horrível. Aí ela disse assim: se eu pudesse reviver qualquer momento da minha vida, eu reviveria a viagem na África, com as crianças órfãs, as necessitadas. Eu queria reviver aquele sorriso, aqueles abraços tão aconchegantes daquelas crianças. Era isso que eu queria reviver. Em vez de reviver um momento de dor, um momento de vergonha, ela escolheu viver um momento de alegria. Um momento em que ela estava fazendo diferença na vida dela, que ela tinha orgulho de dizer. Queridos, na nossa vida, nós temos momentos assim que falhamos, nós temos momentos que caímos, momentos embaraçosos, situações injustas, que às vezes acontecem com nós. Eu sei que esses momentos horríveis aparecem na tela da sua imaginação muitas vezes. E às vezes a gente quer reviver esses momentos difíceis. Mas nós tínhamos que fazer como ela. Se tem alguma coisa que eu quero reviver, é os momentos importantes. Você precisa de mudar o canal da sua mente. Muda o canal. Para de ver as coisas complicadas. Para de ser complicado. Para de ser chato. Sabe? Para de ver as coisas ruins, enxergar as coisas difíceis. Não. Reviva as coisas boas. Coloca aí no ecrã da sua memória, da sua imagem, da sua mente, os momentos abençoados. Coloque as suas realizações. Coloque aí na sua mente as suas vitórias. Coloque os momentos em que você se orgulha de você. Tem um homem, contou um exemplo de um homem que sonhou, estava sonhando, e ele sonhou que estava no céu, que ele estava assim numa grande sala, uma sala enorme, e lá nessa sala havia vários armários, muitos armários do teto do piso ao teto, e ele curiosamente abriu uma das gavetas daquele armário, estava cheio de fichas, muitas fichas, e ele pegou uma e leu, e ele viu que aquela ficha tinha a ver com ele, com a vida dele, com tudo que ele havia feito. Estava escrito ali. Ele percebeu que a sala toda era cheia de armários e de fichas, escrita todos os seus feitos, tudo que ele fez, todos os seus pensamentos, todas as suas palavras, tudo que ele havia feito, tudo que ele havia dito, tanto as boas ações como também as más, tudo que ele fez de errado. Estava registrado ali naqueles arquivos, naquelas fichas. Havia uma seção inteira que era só do que ele havia feito de errado. E ele olhou, estava lá tudo que, às vezes que ele mentiu, às vezes que ele ficou irado, às vezes que ele foi infiel, às vezes que ele foi trapaceiro, às vezes que ele fez tudo de errado, estava tudo ali. E quando ele viu isso, escrito ali, os seus segredos mais íntimos, os mais escabrosos, mais profundo, tudo ali registrado nas fichas. Seu primeiro pensamento foi: eu tenho que destruir isso, porque ele estava se sentindo muito envergonhado pelas coisas que estavam escritas ali. Não posso deixar que ninguém veja. Vou destruir tudo, vou acabar com isso. Estava com muita vergonha. E ele tentou rasgar os cartões, mas não conseguiu. Não deu conta. Enquanto ele estava pensando nisso, em todos os erros que ele fez, que ele cometera, toda aquela vergonha que estava escrito ali, no sonho, Jesus aparece na sala, entra na sala.
ele diz que sentiu-se profunda alegria, mas seria a última pessoa que ele queria ver era Jesus, porque ele estava com muita vergonha e ele não queria que Jesus visse isso, essas coisas. Ele sentiu muita paz, muita alegria, mas com muita vergonha. Jesus foi direto para os arquivos e pegou as fichas, tudo que ele havia feito de errado, e foi pegando cartão um por um, e Jesus foi riscando o nome dele e colocando o nome do Senhor Jesus, com a seguinte frase em cima: pago na íntegra. No momento em que você mentiu, Jesus escreveu o nome dele e diz: pago na íntegra. Na vez que você foi infiel, Jesus colocou: pago na íntegra. Em pouco tempo, todos os cartões, com todos os erros, estava tudo assinado por Jesus e escrito: pago por inteiro, na íntegra. Aí no sonho ele conta que ele disse para Jesus: mas Jesus, o que o Senhor está fazendo? O Senhor não precisa fazer isso. Isso não tem nada a ver com o Senhor. São os meus erros, são os meus pecados, são as minhas falhas. O Senhor não tem nada a ver com isso. Aí ele diz que o Senhor Jesus sorriu e disse para ele: não se preocupe, o preço já foi pago, está consumado. Queridos, a mensagem da ressurreição é essa. Essa é a mensagem que nós pregamos. Essa deve ser a sua mensagem, que todos os seus pecados já foram pagos, consumado. Todos os seus pecados, tem uma frase por cima: pago na íntegra. Agora a grande questão, o grande problema nosso, sabe qual que é? É porque às vezes a gente não aceita a misericórdia de Deus. A gente complica demais. Como que Deus pode fazer isso? E o meu desafio hoje a você é receber a misericórdia de Deus. Ai, como é bom ser perdoado. Como é bom receber a misericórdia de Deus. Então, até quando você vai viver querendo pagar essas dívidas? Impagável. Só Jesus pode pagá-las. Você não precisa ficar sentindo culpado, condenado. Você foi perdoado. Deus sabia de todos os erros que você cometeria. Deus sabia, não é surpresa para Deus. Eu falo no encontro, quando eu prego lá no encontro, eu falo assim, tem um momento que você vai falar o seu pecado, mas não é porque Deus não sabe. Deus vai falar: não sabia, que surpresa. Não, Deus sabe tudo. Ele sabe de todas as vezes que você falhou e que você vai falhar ainda. Mesmo assim, Ele te escolheu. Mesmo assim, Ele escolheu você para te abençoar. Como você sabe disso, pastor? Só o fato de você estar aqui. Eu já tenho certeza no meu coração que Deus te trouxe aqui essa noite para você ouvir essa palavra, para você sair daqui hoje sem condenação, sem acusação, livre, liberto, abençoado, transformado, porque esse é o nosso destino, preparado pelo Senhor. Ele não te ama menos. Ele não é apenas o Deus de Abraão, de Isaac, mas Ele também é o Deus de Jacó. Para terminar, quero falar de um texto que está lá em 2 Crônica, eu não preciso de projetar. Capítulo 16, verso, acho que 8. A palavra de Deus diz que Deus está procurando na terra pessoas que têm um coração para Ele, para se fazer forte a eles. Deus não está procurando o perfeito. Ele não está procurando os que não erram, os que não falham. Sabe quem Deus está procurando? Deus está procurando aqueles que têm um coração para com Ele. Para Ele se fazer forte, para Ele abençoar você. Só tem um coração com Ele, amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar? Glória a Deus.